Questão da primeira avaliação envolvendo os conceitos de massa específica, ou seja, massa por unidade de volume, massa específica relativa, que seria a massa específica do fluido considerado em relação à massa específica padrão, e equação de Clapeyron modificada, ou seja, pressão do gás na escala absoluta sobre massa específica do gás igual a constante do gás vezes a temperatura em graus Kelvin. Um certo gás tem massa específica relativa igual a 0,75 em relação ao ar, que está na pressão de 1,1 vezes 10 a quinta Pascal absoluta e temperatura de 0 graus Celsius. Qual é o peso específico do gás natural em Newton por metro cúbico nas mesmas condições de pressão e temperatura? Qual a constante do gás no sistema internacional? Dados: a constante do ar igual a 287 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin e a aceleração da gravidade igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Basta lembrar que a massa específica relativa é a massa específica do fluido considerado sobre a massa específica padrão. Neste caso, a massa específica padrão será definida para a pressão de 1,1 vezes 10 a quinta Pascal absoluta e temperatura de 0 graus Celsius. Portanto, aplicando a equação de Clapeyron modificada, nós teríamos que a pressão, no caso do ar absoluto, sobre a massa específica padrão igual a constante do ar vezes a temperatura em Kelvin. Portanto, a massa específica padrão seria 1,1 vezes 10 a quinta, que é a pressão do ar absoluta, constante do ar 287 vezes a temperatura que estava em 0 graus Celsius, que precisamos passar para Kelvin. Daí nós tivemos que a massa específica padrão seria 1,403 kg por metro cúbico. Ora, temos a massa específica padrão, temos a massa específica relativa, tiramos a massa específica do gás, que vai nos dar 1,052 kg por metro cúbico. O peso específico do gás é a massa específica do gás vezes a aceleração da gravidade. Está aqui 1,052 vezes 9,8, ou seja, 10,31 newtons por metro cúbico. Vamos determinar agora a constante do gás. Ora, pressão do gás na escala absoluta foi pedido para considerar a mesma, ou seja, 1,1 10 a quinta Pascal. Rho do gás, que achamos, 1,052 kg por metro cúbico. R do gás, que é a nossa incógnita, vezes a temperatura, foi pedido para considerar na mesma, ou seja, 0 mais 273,15. A partir daí, substituindo os valores, vamos ter a constante do gás, pressão, dividido pela massa específica vezes a temperatura. Tiramos que a constante do gás nos deu 382,8 metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin. Vamos aprender fazendo. Um gás natural tem massa específica relativa igual a 0,85 em relação ao ar que está na pressão de 10 a quinta Pascal absoluta e a temperatura de 0 graus Celsius. Qual é o peso específico do gás natural em Newton por metro cúbico nas mesmas condições de pressão e temperatura? Qual a constante R do gás natural? Dados: R do ar, 287 metros quadrados segundo ao quadrado Kelvin, aceleração da gravidade, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resposta: peso específico do gás igual a 10,63 newton por metro cúbico e a constante do gás, 337,5 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Mais um. Um certo gás tem massa específica relativa igual a 0,76 em relação ao ar que está na pressão de 0,95 vezes 10 a quinta Pascal absoluta e temperatura de 25 graus Celsius. Qual é o peso específico do gás em Newton por metro cúbico nas mesmas condições de pressão e temperatura? Qual a constante R do gás? Dados: R do ar, 287 metros quadrados segundo ao quadrado Kelvin e G, 9,8 metros por segundo ao quadrado. Resposta: peso específico do gás igual a 8,27 newton por metro cúbico e a constante do gás 377,7 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Mais um. Vamos aprender realmente fazendo. São todos similares. Um certo gás tem massa específica relativa igual a 0,875 em relação ao ar que está na pressão de 1,01 vezes 10 a quinta Pascal absoluta e a temperatura de 0 graus Celsius.
Qual é o peso específico do gás natural em Newton por metro cúbico, nas mesmas condições de pressão e temperatura? Qual a constante R do gás no sistema internacional? Dados: R do ar, 287 metro quadrado por segundo ao quadrado Kelvin, e a aceleração da gravidade, 9,8 metro por segundo ao quadrado. Respostas: gama do gás igual a 11,05 Newton por metro cúbico, e a constante do gás igual a 328,1 metros quadrados por segundo ao quadrado Kelvin. Pessoal, se esse material lhe foi importante, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Dessa maneira você vai estar me ajudando a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!